Fala galera, estamos aqui para falar sobre Night of Zoopocalypse, que em português ficou só Zoopocalipse, uma aventura animal, que é um filme de animação, uma animação franco-canadense, ou seja, uma coprodução entre França e Canadá, com também uma parceria com a Bélgica, mas que ela é toda falada em inglês, né? Inclusive, das vozes em inglês, a principal voz é o David Harbour, que conhecemos aí de Stranger Things, Thunderbolts e afins. E em português, o grande chamariz de voz é a participação de VTube e Ed Gamba. Eu assisti o filme em inglês, então eu não tenho nada para comentar sobre a dublagem nacional, mas podemos falar sobre Zoopocalipse, que estreia essa semana, uma animação que estreia essa semana, mais uma animação que estreia essa semana. E é curioso, porque essa semana eu revi A Casa Monstro, né? Tá saindo da Netflix, inclusive fica a dica, né? No dia 30 de setembro ele sai da Netflix, da publicação desse vídeo ainda tem alguns dias, uma animação de terror que é incrível, justamente porque ela não abre mão de ser um filme infantil para ser um filme de terror e vice-versa. Ele também usa os signos de terror muito bem, sem deixar o outro lado. É um equilíbrio muito interessante como filme, um equilíbrio que o Apocalipse tenta alcançar. Não tem a mesma efetividade, mas é um equilíbrio similar, né? Eu não estou comparando os dois necessariamente, é mais uma relação de que são caminhos similares. O Apocalipse tenta seguir esse caminho. Então, eu até classifiquei no Letterboxd como uma mistura entre Zootopia, Flow e Madagascar. Madagascar por conta da questão do zoológico, Flow porque não tem nada de silencioso, nada da sensibilidade de Flow, mas tem a ideia de animais de espécies distintas tendo que se juntar em prol de um perigo, para enfrentar um perigo em comum. E principalmente Zootopia. Eu acho que Zootopia é o elemento mais próximo aqui, né? Que nós temos justamente também animais de espécies distintas, animais que falam. Aqui a gente não tem um universo tão grande, né? Zootopia é muito mais sobre criação de universo. Você tem uma cidade, você tem um mundo que é todo povoado por esses animais de profissões distintas. Aqui, até por conta orçamentária, provavelmente, né? Por uma questão orçamentária, o que nós temos é um universo muito mais reduzido do próprio zoológico. E aí talvez seja um bom momento para falar sobre a história do filme, que acompanha um apocalipse no zoológico. Um meteoro cai no meio desse zoológico e cria monstros zumbis, que é tipo uma mistura gosmenta, um monstro meio gosmenta, um zumbi meio fantasma, só que ele se desmonta e se remonta, então é curioso, é meio alien, meio zumbi. E aí um lobo, uma loba, na verdade, a Gracie, e um leão da montanha chamado Dan precisam se unir junto com outros bichos para tentar não só salvar o zoológico, como salvar os outros animais. E aí é por isso que Zootopia tem uma escala maior, né? Mas tem certas similaridades que são indiscutíveis, e eu acho que acaba sendo uma inspiração, né? E aí, o que eu posso dizer sobre o Apocalipse? Eu acho que o filme tem sim um equilíbrio interessante. Então tem tudo que uma animação infantil ali precisa ter. Relação entre os personagens, lição de moral, sequências de aventura que reforçam os laços, tudo isso tá ali, mas tá ali permeado por alguns signos de terror interessantes. Então, se você assiste filmes de zumbi, você vai pescar algumas referências legais, referências a George Romero, tem um pouco de outros filmes de terror, tem um pouco de Pânico, por exemplo, porque tem um personagem que é um personagem metalinguístico, que é o Lemuri, que ele fica explicando o filme. Então ele tem um pouco desse papel que Pânico tornou famoso, né? Do personagem nerd que gosta de cinema e que vai ficar explicando as regras do gênero, né? Ele, por ser um Lemuri que fica internado assistindo filmes na ala veterinária do zoológico, ele conhece muito de cinema, sonha em ser cineasta, e ele passa o filme todo meio que explicando, explica a divisão em três atos. É muito mais simplório do que o de Pânico, por exemplo. Mas a função é similar, e fica muito claro a referência de proximidade do que eles queriam fazer. Então, esses signos estão ali, e
Eu não sei classificar se o equilíbrio é maior ou melhor do que o de A Casa Monstro, por exemplo, mas eu acho que ele existe. O filme é um filme, uma animação infantil que se você decidir levar seus filhos, por mais que tenha ali um sustinho ou outro, não é nada, ai meu Deus, seu filho vai se interessar, o foco está na relação entre os personagens, apesar de eu achar estranho a ideia de que estamos defendendo o zoológico e viver presos, animais vivendo presos é a melhor opção. Mas como a lição, fora isso, a lição ali de contexto, elas são interessantes dentro da animação infantil, um pouco mais infantil, talvez, do que a Casa Monstro, né? A Casa Monstro vai para um lado mais coming of age, tinha um foco mais nos adolescentes. Aqui é mais animal, é mais bichinho, então tem um aspecto um pouco mais infantil, mas tem sim signo de terror. E aí, claro, as crianças provavelmente não vão pescar todas essas referências, que os pais possivelmente vão pegar. Ao mesmo tempo, você vai ter que lidar. Se seu filho não se incomoda com sustos, por exemplo, porque pode ter um ou outro, né? Faz parte do signo do gênero que eles escolheram brincar aqui. E é uma mistura que não é tão comum, né? A animação, às vezes, ela usa um signo ou outro em uma cena, né? Um filme inteiro que brinca com o gênero de terror, sendo uma animação, é muito raro. O último que eu me lembro de realmente fazer isso é justamente o A Casa Monstro. Principalmente para esse público. Se a gente for para procurar animações adultas, talvez a gente encontre outras. Mas animações que buscam esse equilíbrio são raras. E aqui eu acho que uma das coisas que funciona principalmente e que ajuda nesse equilíbrio é o visual dos monstros, porque é fofinho, tem uma parada de gosma, tem um meio de caminho, assim, sabe? Porque eles se desmontam, então é um visual que ele é muito bem trabalhado, muito bem pensado, muito bem estabelecido para funcionar ali. Eu gosto do visual dos monstros. Demora para você entender tudo que isso pode gerar no filme, porque eles vão revelando aos poucos o que acontece com esses monstros, como que eles sobrevivem, porque eles são zumbis, então eles não morrem, mas como que eles não morrem? Mas é um conceito muito interessante dos monstros. Mas eu acho que em dado momento o filme ele começa a correr atrás do próprio rabo. Não são cachorros, né, os protagonistas, mas parece. Porque o filme ele para. Ele tem um início muito interessante, mas a partir do momento em que ele explica o conceito e começa a invasão do zoológico, ele se torna meio repetitivo. É bem. A gente foge para algum lugar, a gente junta com outros bichos, e aí o Lemur explica o que está acontecendo, e vai ficando meio que ciclos muito repetitivos. De, então a gente salva, como que a gente salva? É, o que funciona aqui é justamente o visual dos monstros, essa busca por um equilíbrio e as sequências de ação, que são legais. Tem uma funcionalidade interessante, a movimentação dos personagens é bem construída. Mas eu acho que é isso, é um filme que ele é legal, ele é divertido, apesar dele ficar, ele não, na busca por esse equilíbrio, e aí talvez eu vou fazer uma comparação com a Casa Monstro, ele não rompe o limite, alguns limites para realmente ir para um lado mais do terror. Ele se prende demais, talvez por ter essa característica mais infantil de estar usando animais, o filme não se permite tanto. Então ele tem que obrigatoriamente ficar girando nesse círculo de lições de moral e relação entre personagens, e ele não consegue fugir tanto para ir pro lado do terror de verdade, sabe? Então, mas ao mesmo tempo, talvez seja algo que você precise pagar para encontrar esse equilíbrio. Então, é uma linha tênue que os diretores lidam bem na maior parte do tempo, em alguns momentos não. Mas é isso, é uma animação que ela tem esse caráter de ser diferente. Não é uma animação cara, não é uma animação da Disney, talvez não vai estrear em tantos cinemas assim, mas se por acaso você esbarrar e tiver a curiosidade de conferir uma animação que vai justamente por esse caminho, é, meio original, não vou dizer, porque tem ali umas referências bem grandes, mas que vai por esse caminho um pouco diferente dentro do gênero, pode ser que Zoopocalipse faça sentido e vale a pena. A nota é 3,5 de 5. É isso. Até a próxima. Valeu.